Liturgia do dia 14 de outubro. Primeira leitura, Salmo, Evangelho e comentário após as leituras. Ouçamos a primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 11 a 14. Irmãos, em Cristo nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós somos predestinados a ser, para o louvor de sua glória, os que de antemão puseram a sua esperança em Cristo. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, o que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu, para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos, fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor o som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa, e ele se inclina para olhar todos os homens. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Comentários da liturgia de hoje. O texto, precisamente o Evangelho, ele pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao 3, é a pregação sobre os telhados. A segunda parte, do versículo 4 a 7, é confiar em Deus. Os discípulos, diversamente dos fariseus fingidos, devem anunciar abertamente as verdades do reino, isto é, sobre os telhados. Os fariseus falavam às escondidas, pois eram hipócritas. Os discípulos, ao contrário, nada têm a esconder. Eles anunciam o que vivem. Portanto, depois da ressurreição de Jesus, a pregação do reino ganhará as ruas. Tendo confiança em Deus, a perseguição praticada pelos adversários do reino se torna um nada. Matar o corpo é possível aos homens violentos, mas existem os falsos doutrinadores que destroem a verdadeira fé. Esses devem ser temidos. São os deturpadores da mensagem do reino. Eles fazem com que o discípulo se torne digno da gina. Entretanto, nessa terrível luta, uma coisa é certa: Deus cuida até dos passarinhos, e o ser humano vale muito mais do que esses passarinhos. Portanto, não se deve temer. Deus seja louvado pela sua vida, e nos encontramos amanhã em mais uma liturgia diária.